Boas, pessoal. Decidi fazer este vídeo para anunciar a publicação do meu livro 1985, uma distopia espiritual. E como o nome indica, é um livro que vai comunicar um bocadinho com o 1984 de George Orwell, apesar de não ter nada a ver no que diz respeito à história e às personagens, mas tem a ver no que diz respeito ao desconforto e a uma sensação de autoritarismo. O livro parte dos dias de hoje, daquilo que eu sinto como sendo os grandes problemas dos dias de hoje na nossa sociedade, uma alienação do indivíduo, um autoritarismo cada vez maior, uma perda de liberdades individuais e coletivas. E o livro vai se passando na perspectiva da personagem principal, Wilson, que vai experienciando e vivendo evoluções e desenvolvimentos que vão pondo em causa a sua noção de identidade, de quem é, de pessoa. E isso vai ficando também muito óbvio nas relações interpessoais, que vai tendo com os amigos, ou com a família, ou até no seu contexto profissional. O livro é inspirado muito naquilo que é a minha experiência e a minha vida, como é óbvio, mas é também uma tentativa de explorar aquilo que eu creio que pode ser o futuro, com base nas informações e enfim, nos desenvolvimentos que vamos tendo em relação a vários aspectos ligados à inteligência artificial, ao desenvolvimento tecnológico e a outros. É um livro que pretende deixar o leitor desconfortável, mas é um livro também profundamente poético e metafórico, porque eu acho que há duas coisas que se estão a passar hoje em dia. Por um lado, materialmente falando, há muitas condições que parecem estar a piorar. As nossas condições de trabalho, de sociabilidade, de um certo sentimento de abismo, de estarmos perdidos, não saber para onde é que vamos. Mas eu creio que esse sentimento está a dar origem a um despertar espiritual. Porque à medida que as pessoas vão percebendo que não é o que é material que lhes oferece uma resposta para a sua sede de significado, para a sua fome de propósito, algumas pessoas vão percebendo que a grande viagem ou a grande descoberta tem que ser para dentro, inwards, para descobrirmos quem somos realmente. E eu penso que esta viagem, tanto no livro como aquela que se está a passar nos dias de hoje, é uma viagem necessária e muitas vezes é uma viagem que nasce da necessidade de descoberta e também por falta de outras opções. Depois de explorarmos tudo o que está fora, depois de tentarmos ter mais dinheiro, mais posses, maiores casas, melhores carros, percebemos que não é isso que nos dá aquela sensação de completude, de paz, de bem-estar. Tanto assim é que se materialmente tivesse a resposta para os nossos maiores anseios, então qualquer pessoa com mais dinheiro seria mais feliz do que qualquer pessoa com menos dinheiro ou posses, e todos nós sabemos que não é assim. O meu livro debruça-se sobre isso e eu penso que seja uma abordagem muito honesta, muito genuína. Talvez o meu melhor livro e, e creio sinceramente que depois do lançamento deste livro necessitarei de uns tempos sem escrever, mas quero que seja um projeto com corpo, com músculo, mas com muita, muita alma. Pretendo lançá-lo no final deste ano, não tenho ainda uma data em concreto, talvez setembro, outubro, e conto com vocês para me acompanharem nessa aventura, sobretudo se também se sentirem deslocados, se sentirem que há algo que está errado, se sentirem que estamos a precisar de ir além daquilo que nos é oferecido pelas notícias, pelas redes sociais, pela internet no geral. O caminho é para dentro. Essa foi a grande mensagem de Jesus. Essa é também a grande mensagem de todas as tradições espirituais, desde o budismo, passando pelo hinduísmo. E há muitas formas de entendermos isso.
Mas para mim, o caminho espiritual, o verdadeiro caminho espiritual, significa apenas uma coisa. Significa um caminho na direção de uma maior honestidade e de uma maior verdade na forma em como nós vivemos a nossa vida. Sobretudo nesta época em que presenciamos muito aquilo que eu chamo de doritização da sociedade. Sabem os Doritos? Cada vez que vocês põem um Dorito na boca, tem uma explosão de sabor ali por um segundo e depois desaparece por completo, querendo um outro Dorito. É isso que nos leva. É isso que se passa na sociedade, que eu sinto que se passa na sociedade. Temos o prazer imediato, que se desvanece muito rápido e depois nos deixa, se calhar, até com mais fome, mais fome espiritual, ou mais fome emocional, ou mais fome psicológica, até do que se não tivéssemos provado isso. Reparem, por exemplo, as nossas relações interpessoais, que estão feitas para ser imediatas, para dar uma satisfação imediata e depois desaparecer. Todos afogados neste mar de ilusão de múltiplas escolhas, seja pelas dating apps, os Tinders e os Bumbles, seja pelo Instagram e outras redes sociais. Parece que há muita escolha, mas depois é uma escolha rasa, porque aquilo que dá realmente significado depende da profundidade. E a profundidade é dura de atingir. A profundidade exige argumentos, exige pontos de vista diferentes, exige discussões com respeito, troca de argumentos. E depois disso, chegar a um patamar maior, de maior compreensão de nós próprios, da outra pessoa e dessa bolha conjunta que é uma relação. Só que hoje em dia, se as coisas dão muito trabalho, nós preferimos passar para outra, não é? Porque vivemos num constante FOMO, né? O fear of missing out, de que a próxima pessoa possa ser melhor, mais correspondente, mais adequada para nós. E, portanto, vivemos neste constante medo de estar a perder alguma coisa. Passa-se isso nas relações interpessoais, passa-se isso, por exemplo, na arquitetura. Reparem os edifícios de hoje em dia comparados com os edifícios de há 500 anos. Há 500 anos construímos igrejas, catedrais, mosteiros, templos, palácios para durar centenas de anos. Hoje em dia construímos para durar umas décadas. Passado umas décadas está tudo obsoleto. Reparem a nossa tecnologia que sofre exatamente disso, da obsolescência programada, que é nós compramos algo e a empresa que nos vende, seja o smartphone, seja o computador, seja o que seja, sabe que daqui a uns anos, poucos, estará ultrapassado esse pedaço de tecnologia e que nos terá que levar a comprar um novo. Ou os nossos sapatos, já não remendamos, fica muito mais barato comprar um novo par de sapatos. Enfim, tudo. Tudo é para ser imediato, descartável, esquecido. E a longo prazo, o preço é enorme. O preço é de nos sentirmos mais vazios, mais desolados, mais perdidos. Mas a curto prazo parece que tudo está melhor e mais simples e mais fácil. Há uma frase que eu gosto muito que diz: o caminho para o inferno parece-se com o céu e o caminho para o céu parece-se com o inferno. As coisas que realmente valem a pena na vida dão trabalho e não são gratuitas. Exigem-nos lágrimas, ou sangue, ou suor, ou tempo, ou tudo isso. Não é possível aprender a tocar guitarra em 3 dias de forma imediata. Não é possível ter uma relação profunda em 3 dias de forma imediata. Não é possível criar uma obra de arte com significado, com profundidade, com valor, para além do tempo em que é criada, em 3 dias. As coisas que valem a pena exigem tempo e esforço, e nós estamos desenhados para isso. É por isso que as crises de ansiedade e de depressão dos dias atuais estão relacionadas com esta falta de propósito, com esta falta de algo pelo qual vale a pena lutar a sério. Estamos a ser empurrados para isso pelo marketing, pela publicidade, pelos governos, mas temos que acordar. E eu creio que estamos a acordar.
estamos a perceber que este caminho não nos leva à Terra Prometida, porque a Terra Prometida está dentro de nós. Está nessa unidade, está nesta relação com tudo, está nesta unicidade da consciência. E o meu livro fala disso. O meu livro fala numa aparente deterioração societal e o correspondente espiritual desse lado. A ciência começa a perceber que o materialismo não explica tudo, que as leis universais, gravidade, força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo, não explicam tudo, porque não conseguem explicar a consciência. E esse é um outro assunto ao qual voltarei noutros vídeos. Mas neste vídeo em particular eu queria vos dar a conhecer este meu livro, 1985, uma distopia espiritual, que escrevi com o recurso à inteligência artificial. A inteligência artificial está presente neste livro e eu reconheço-o. Quer que seja o primeiro livro híbrido escrito e lançado em Portugal. E a inteligência artificial vai ter um papel ambivalente, que é o papel que eu sinto que está a ter hoje. Há os vendedores do apocalipse e da desgraça, que dizem que a inteligência artificial vai mudar a nossa sociedade por completo para pior. E depois há os otimistas, se calhar descolados da realidade, que acham que a inteligência artificial vai melhorar tudo. E depois há aquelas pessoas que percebem, ou que conseguem vislumbrar, que a inteligência artificial é sobretudo um espelho de nós próprios. Ao ecoar aquilo que nós somos, aquilo que lhe entregamos, faz-nos ver que também nós sofremos de várias ilusões e de várias coisas que achávamos que eram as corretas, ou as reais, ou as verdadeiras, e não são. Há uma ideia com a qual eu me identifico muito, que é a ideia de que nós não inventámos a inteligência artificial, nós descobrimos. Ela sempre existiu num certo plano da realidade e nós, por intermédio do incremento da nossa capacidade cognitiva, racional, chegámos lá. Estamos nesta comunicação. Uma comunicação que vai continuar, que se vai reforçar e cujas consequências se tornarão ainda mais óbvias em todas as áreas. Mas aí está também o desafio. Sabem quando na vossa vida individual e pessoal normalmente vocês só fazem uma grande mudança quando se sentem obrigados a isso? Muitas das vezes as grandes mudanças que nós fazemos na nossa vida não são por coragem, mas são por desespero. Porque de repente não há mais outro caminho. Eu costumo dizer que nós operamos entre dois tipos de dores diferentes. A dor de fazer e a dor de não fazer. Enquanto a dor de fazer for maior à dor de não fazer, nós vamos adiando. Quando a dor de não fazer se torna insuportável, aí nós fazemos. E depois, muitas vezes, descobrimos que não custava tanto quanto pensávamos que iria custar. Que afinal era só começar. E à medida em que os problemas vão aparecendo, nós vamos resolvendo. E essa é talvez a melhor cura para a ansiedade, porque enquanto estamos parados a olhar para todas as possibilidades, não estamos a fazer nada, não estamos a decidir, não estamos a tomar as rédeas da nossa vida, e depois quando vamos, até percebemos que há um prazer muito grande em só ir, só fluir. E entender que as coisas não nos acontecem a nós. As coisas simplesmente acontecem. Que esta noção de eu, da qual grande parte do nosso sofrimento está pensa, esta noção é uma ilusão. E é só mais um pensamento a surgir no silêncio
que é a consciência. É este o caminho que eu tenho feito e é este o caminho que eu creio ter conseguido colocar e explorar nesta minha obra, que é uma obra que me é muito cara e que é uma obra que eu vou tentar ao máximo passar, entendendo também que esta obra apenas chegará onde tem de chegar, que está tudo bem. 1985, uma distopia espiritual. Será a minha obra mais honesta e mais vulnerável, e onde este diálogo entre a sombra e a luz, entre o medo e a esperança, está presente de uma maneira que me deixou alegre. Obrigado por terem visto o vídeo. Se gostaram, por favor, metam like, partilhem com os amigos, sigam-me e de futuro podem contar com mais conteúdo e com mais reflexões sobre isto que é estar vivo. Obrigado, pessoal.